Olha, agora a gente vai falar com Juan Musso. Ele é um venezuelano que vive no Brasil, mas está em Caracas, é isso, nesse momento? Muito boa noite, obrigado pela presença, viu? Oi, boa noite, tudo bom? Exatamente, eu moro no Brasil, mas nesse momento eu estou em Caracas. Relata pra gente, querido, antes de tudo, obrigado pela sua presença aqui no SBT News. Eu gostaria que você relatasse pra gente o cenário aí, o que a população vem falando, o que seus aliados vêm falando, familiares, amigos, sobre essa mudança, essa intervenção norte-americana no país. E o que pode acontecer daqui para frente? Então, a realidade aqui na Venezuela é um pouco diferente, não? Tem muita incerteza. Não existe ambiente de comemoração, já que é certo que Nicolás Maduro foi extraído, porém existem ainda líderes do chavismo que estão dentro do país, né? Que lideram, que controlam o país. Então, nesse momento, o pessoal está com um pouco de dúvida, não sabe o que está acontecendo, está mais preocupado do que poderia acontecer. Então, tem muita gente que está fazendo compras nos supermercados, tem filas longas nos supermercados, filas longas para abastecer o veículo, e não tem nenhum policial em toda a cidade. Eu já dei um par de voltas, acabei de voltar, dar umas voltas, está quase todo fechado agora nesse momento, e não tem policiais, não tem nada. Não tem nada está sendo resguardado nesse momento. Deixe-me até me atualizar também com você, porque na última vez que eu conversei com alguns colegas que trabalham em Caracas, jornalistas, eles disseram que um salário mínimo na Venezuela, Juan, na época, mais ou menos há mais de 2 anos, dava para comprar uma pizza grande e um refrigerante, sobrava um pouco de dinheiro. Qual é a realidade do salário mínimo hoje aí? Um juiz do tribunal do alto nível, ou seja, o teto de um juiz na Venezuela ganha aproximadamente $100 por mês. Um juiz ganha $100? Isso, $100. Então, você pode imaginar que existe muito mercado, tem muita informalidade dentro dessas atividades. Então, tem muita prática corrupta, vamos falar dessa forma. Tanto desde o teto até baixo, não? Até os policiais. Mas hoje, para a gente ter uma ideia, um salário mínimo aí na Venezuela compraria o quê? Salário mínimo é basicamente nada, não? Estamos falando de 20, $30. É uma realidade Não totalmente... dá para comprar nada, né? Um supermercado, normalmente as pessoas gastam mensalmente, estou falando um monto bem conservador, $100 por mês. É uma realidade totalmente preocupante, né? Juan, agora você trabalha aqui no Brasil e você volta aí para Caracas com frequência? Eu viajo com frequência aqui para Caracas. Eu moro no Brasil, moro em São Paulo há 20 anos e visito pelo menos uma vez por ano Caracas. Você chegou aí a Caracas quando? Nessa semana ainda? Estou agora em Caracas, eu cheguei... Bom, eu tinha planejado viajar no dia 9 de dezembro, porém foi cancelado os voos diretos pela Gol. Tive que cancelar meu voo da Gol e comprei pela Avianca. Cheguei até Cúcuta, cidade de Colômbia, que fica na fronteira, na Venezuela. Cruzei a fronteira e peguei outro voo interno de San Antonio del Táchira, que é cidade fronteiriça, até Caracas. E eu tinha planejado viajar na terça-feira, porém, o espaço aéreo agora está todo cancelado. Juan, como é o procedimento aí ao chegar ao aeroporto na capital da Venezuela? A informação que eu obtive, que eu não sei se procede, é que há um certo monitoramento para quem chega de fora, de um outro país, sobretudo dos Estados Unidos ou da Europa ou até do Brasil, para saber se a pessoa detém recursos, dinheiro. Procede? Ok.
Então, o que acontece é que muitas aerolíneas internacionais foram canceladas, suspenderam os voos para a Venezuela por questões de segurança. Os voos que estão entrando, os únicos voos internacionais que tem agora são aerolíneas nacionais que estão voando. Então, tem trechos para Bogotá, para Curaçao, está bem limitado, não, as passagens. Em meu caso, eu tive que ir pela fronteira. Entrando pela fronteira, tem um trato bem diferenciado com o estrangeiro. O estrangeiro precisa ficar, pelo menos, em um interrogatório de 4, 5 horas. Conhecia um casal holandês que estava entrando e eles tiveram que ficar umas 5, 6 horas na fronteira, no controle venezuelano. Aí eles revisam, eles o que me comentaram é que revisaram o celular deles e fazem um interrogatório bem estrito. Uhum. E como é o... Também tem outra questão que, como tinha comentado, tem muita gente que tem passaporte vencido e eles estão cobrando multa aqueles venezuelanos que têm passaporte vencido. Então a multa vai entre 50 e 100 dólares aproximadamente. Uhum. Eu vou passar também a palavra ao nosso colega lá, o Ranier de Brasília, que também tem uma pergunta, Juan, para poder fazer, Ranier? Oi, Juan, boa noite. Eu queria saber como é que você recebeu a notícia, como ela chegou, que horas e por meio de qual meio de comunicação vocês ficaram sabendo da invasão dos Estados Unidos e da captura do presidente Nicolás Maduro. E agora, como que a TV estatal, os meios de comunicação aí da Venezuela estão noticiando a situação? Quem que está no poder? Como é que está a comunicação aí no país? Com a primeira pergunta, eu estava dormindo, eu dormi bem tarde, aproximadamente 1 da manhã, e me acordaram às 2h30, meu celular começou a bombardear, falando de que parece que teve um movimento interno, aí comecei a ver todas as mensagens. Quando saí para olhar Caracas, porque Caracas é pequeno, não? Caracas é uma cidade, eu moro em um vale grande, mas dá para ver, tem muita visualização. E estava bem tranquilo. Então, aparentemente, o ataque tinha passado, foi uma coisa bem pontual. Atacaram vários pontos, atacaram a base militar, o Fuerte Tiuna, em Caracas, o aeroporto de La Carlota. A única coisa que eu consegui ver era um pouco de fumaça saindo do aeroporto, às 2h30 da manhã, 3 horas da manhã. E bombardearam outros aeroportos na Venezuela, alguns que ficam perto de Caracas. Então, o negócio ficou rodeado, né? Posteriormente, consegui ouvir movimento de helicópteros, não, nesse período, né? Mas eu, pessoalmente, não senti nada. Minha vizinha, que ela conseguiu olhar o aeroporto, ela conseguiu ouvir tudo, não? Conseguiu olhar o bombardeio no aeroporto de La Carlota. Tem outras pessoas que sofreram... que ficam mais perto da base militar, que tiveram um impacto da explosão. Então, tem vários vidros quebrados em casas, esse tipo de coisa. E a segunda pergunta, qual era? Desculpa. Ranier? A segunda pergunta é como que a mídia estatal, os meios de comunicação estão noticiando ou noticiaram esse fato? Como é que está a comunicação aí na Venezuela? Se ela está informando quem que está no poder, o que aconteceu de fato? Como é que está sendo a comunicação aí no país? Interromper, tem a pergunta do Ranier. A gente está com um pouquinho de tempo, eu vou pedir para o professor Gustavo também quer fazer uma pergunta, e se você puder responder rapidamente, por favor, professor Gustavo. Claro. Juan, queria te perguntar, você mencionou que tem uma parte da população, que é a oposição a Maduro, que está com cuidados, ainda não está entendendo muito bem e não comemora por um temor de que ninguém sabe quem está no poder. Mas tinha gente que apoiava, pelo menos nas manifestações públicas, ao governo de Maduro. Esse pessoal não está nas ruas defendendo o Maduro, reclamando a volta do Maduro, ou está tudo tranquilo, não tem manifestações de nenhum dos lados nas ruas de Caracas, pelo menos?
Nós temos 1 minuto e meio, Juan. A realidade que em Caracas é o que tem muita incerteza. Tá? Tem muita incerteza e ninguém sabe o que vai acontecer. A pessoa está mais preocupada em preparar-se para um segundo ataque, se houver um segundo ataque, que estar comemorando. Então, tem muita fila nos postos de gasolina, muita fila nos supermercados. Teve uma amiga que me acabou de comentar que fez 5 horas para comprar alguns produtos básicos e não conseguiu a metade dos produtos. Então, é uma situação um pouco tensa, não, nesse momento. Ok. Juan, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade ao falar com a gente aqui do SBT News. Se proteja aí, uma boa noite e até a próxima. Tchau, obrigado.